Difícil confiar nas pessoas porque elas roem a corda. Não vão contigo até o fim. Você já passou por alguma coisa semelhante? E aí eu fico deslumbrado diante das características de Jesus descritas no livro do Apocalipse. E no capítulo 1, quero te convidar a vir comigo no verso 5. Observa só para que os nossos olhos estejam muito abertos. O verso 5 declara-nos o seguinte: observe: e de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Igreja querida, quem é Jesus? Fiel testemunha. Eu vou perguntar isso para você e vamos repetir em um só coro. Quem é Jesus? Falando agora igual gente viva, para que toda a internet ouça de modo claro. Quem é Jesus? E Ele está aqui nessa manhã. Fidelidade. Está cada vez mais raro, né? Vivemos num mundo com crise de confiança. Difícil confiar nas amizades. Difícil confiar nas pessoas no mundo competitivo dos negócios. Complicado hoje em dia você confiar na palavra de alguém. Fidelidade. Em Cristo você pode ter total confiança. Ele não vai decepcionar você. João o coloca como fiel testemunha. A fidelidade de Deus para conosco, de Cristo para conosco, é inquestionável. É questionável a fidelidade das pessoas que nos cercam. E certamente você que me assiste já deve ter sido vítima de algum tipo de traição. Já deve ter sido vítima de algum tipo de pessoa que empenhou uma palavra e não cumpriu. Talvez você tenha ficado frustrado por uma responsabilidade não praticada por aquele que prometeu. Prometeram alguma coisa para você e não cumpriram até hoje. E você ficou frustrado por causa da ausência de fidelidade. E olha, isso é muito comum no nosso dia a dia. Eu estava no meu ambiente de trabalho uma vez, há muitos anos atrás, num lugar onde obviamente eu não vou te falar. E havia uma insatisfação muito grande no meu coração, em relação a alguma coisa que estava acontecendo. E eu de alguma forma desabafei com um amigo que estava próximo a mim e falei: preciso falar com o meu chefe. Porque a Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra alguém, deve procurar este alguém. E nem adianta eu ficar falando muito contigo, eu preciso ir lá falar com ele. E ele virou para mim e falou: eu concordo com você, eu vou lá contigo, porque isso não está certo. A gente precisa colocar as coisas em pratos limpos. Fechou, então vou lá, você me dá uma força. Deixa comigo, vou contigo. Entramos na sala do chefe e eu rasguei o meu coração. Chefe, eu estou muito triste porque está acontecendo isso e isso, eu não concordo com isso e com aquilo. E o chefe arregalou dois olhões assim na minha, dois olhos super arregalados assim na direção. E ele ficou olhando assim para mim, assustado com o que eu estava falando. E eu virei e disse: inclusive o meu amigo aqui também concorda com isso. E ele: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E quando ele percebeu a indignação do chefe, ele me deixou na mão, roeu a corda. Lá no Rio de Janeiro o pessoal roeu a corda. E eu pedi para que ele se retirasse da sala, porque se você não concorda com isso, não tem a menor razão de você estar aqui. Difícil confiar nas pessoas porque elas roem a corda. Não vão contigo até o fim. Você já passou por alguma coisa semelhante? Alguém roeu a corda com você, te deixou na mão no momento que você mais precisava. Era inevitável, era imprescindível, melhor dizendo, contar com a ajuda daquela pessoa. E foi nesse exato momento que ela foi ausente. E até hoje você está machucado por causa disso. Eu me lembro de um outro episódio em que eu contratei um rapaz para limpar o quintal lá de casa onde eu morava. E na ocasião, estou te falando aí de aproximadamente
20 anos atrás. E ele me pediu R$20 na época. Pediu 10 adiantado para poder agilizar o almoço. Capinou a parte da manhã, pediu R$10 para almoçar. Eu, toma aí, irmão, vai lá. E à tarde ele não voltou, a enxada ficou lá. E eu perguntei por que para as pessoas, cadê o cara, mano? O cara sumiu. A polícia, por denúncia, foi na casa dele, escavou o quintal e descobriu 5 corpos que ele havia assassinado com a mesma enxada que estava capinando na minha casa. E o cara foi preso. E a enxada ficou lá em casa durante um bom tempo. E eu olhava assim, que enxada é essa, irmão? Você não tem noção da pessoa que está perto de você. Está cada vez mais difícil confiar. E olha, o Senhor Jesus nos deu uma boa recomendação: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando teu pai e tua mãe dizem para você, meu jovem, olha com quem você está andando, isso não é brincadeira. Você não tem noção de quem é a pessoa que está próximo a você. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu até pensei que eu tinha aprendido a lição. Aí Deus me permitiu passar por mais uma. O cara chegou na minha sala todo bem vestidão, todo bonitão. Pastor, vim aqui trazer uma oferta para a missão Caleb, pastor Dênio. Quero doar R$20 mil. Eu, glória a Deus, é bênção demais. E eu esqueci das palavras de Jesus: sede simples como a pomba e prudente como a... Inclusive, pastor, lá no pátio eu vi o seu carro, está vendendo, né? Eu vi uma placa no seu carro, eu estou vendendo. Vou te dar um cheque. Valor do seu carro mais 20 mil de doação, fechou? É bênção demais. Vou depositar o cheque, quando compensar te dou o carro. Viajei para fazer uma semana de oração, na época na Central de Curitiba. Estava pregando lá, ele me ligou: pastor, aconteceu uma emergência assim, eu sei que o cheque vai compensar na segunda-feira. Ele tinha me entregue na quinta, eu depositei na sexta. E aí vai estar na sua conta na segunda ou na terça. Mas pastor, eu estou precisando do carro urgente, me dá um adianto aí. Pega lá em casa lá com a minha esposa. Passou lá, pegou o carro, o cheque voltou uma vez, voltou 2 vezes, 10 dias se passaram, eu não conseguia receber nem o dinheiro do carro e nem a doação para a missão Caleb. Um amigo da polícia começou a verificar o cara, e olha só que notícia que havia descoberto. O indivíduo estava sendo procurado como estelionatário. O cheque que ele me deu era de uma empresa que já havia fechado as portas há mais de 1 ano. E de alguma forma ele teve acesso ao cheque, estava comprando coisas com este cheque, emitindo os mesmos na praça. E a polícia o procurava, mas a polícia o encontrou. Só que infelizmente o encontrou depois que ele havia recepcionado um turista no aeroporto, roubado para si um monte de dólares que esse turista trouxe para questão de investimento. E ele foi preso depois de matar o turista e queimar o corpo dele. Saiu nas primeiras páginas do jornal daquela cidade. Era esse cara que estava rodando com o meu carro, que graças a Deus eu consegui recuperar. Você não sabe quem se aproxima de você. Está complicado confiar nas pessoas. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Você não sabe quem se aproxima, mas acontece o seguinte: que em Cristo você pode confiar. Ele é a fiel testemunha. Ele nunca vai te deixar na mão. E se necessário for morrer por você, como Ele o fez, Ele morre. Mas sabendo que isso não é suficiente, Ele ressuscita e ainda te promete retornar para dar vida eterna. Nele a gente pode confiar. Quem crê que pode confiar no Senhor, entregar o seu caminho, porque o mais Ele fará, diga amém. Por que você ainda não confia em Jesus ao ponto de entregar a vida a Ele? Se você não for de Cristo, vai ser de quem? Se você não estiver sendo dirigido por Deus, quem que te conduz, meu filho?